Sabe quando um personagem de animação te acerta em cheio no coração, mesmo sem dizer diretamente o que tá sentindo? Então, essa é a Luísa Madrigal, e não é à toa que ela se tornou a favorita de muita gente em Encanto. Ela representa algo que tá tão presente no nosso mundo hoje que chega a ser assustador: a ansiedade de quem se sente obrigado a ser forte o tempo todo. Logo de cara, Luísa é apresentada como a rocha da família, forte como uma montanha, resolve tudo sem reclamar. Burros surgiram? Chama a Luísa. A ponte caiu? A Luísa levanta. E ela vai com aquele ar de quem aguenta qualquer coisa. Mas o que a gente descobre na sua música solo é que essa força toda é, na verdade, uma máscara. A letra é praticamente o desabafo de quem já tá no limite. E se você já se sentiu sobrecarregado, pressionado, exausto e com medo de falhar, você é a Luísa. Porque o verdadeiro dom dela não é levantar toneladas, é representar de forma dolorosamente honesta o peso invisível da responsabilidade que tantas pessoas carregam sem ninguém notar. Mas pra gente comentar ainda mais sobre essa camada da personagem, existem detalhes que você não sabia sobre ela, que seria muito interessante a gente citar. A Luísa Madrigal, ela nasceu em 14 de novembro, justamente no dia que se comemora o Dia da Mulher Colombiana. Um detalhe que faz todo sentido, já que Encanto se passa na Colômbia e celebra a força das mulheres dentro da cultura do país. Aos 19 anos, a Luísa é do signo de Escorpião, o que combina perfeitamente com a sua personalidade, intensa, determinada e emocionalmente complexa. Ela é corajosa, responsável e extremamente dedicada às tarefas da família. No entanto, por trás da sua força física e postura confiável, a Luísa carrega um fardo emocional profundo, a pressão constante para ser sempre a mais forte, tanto literal quanto emocionalmente, a impede de mostrar suas verdadeiras vulnerabilidades. E essa repressão de sentimentos, especialmente o ressentimento por se sentir sobrecarregada, é um dos aspectos mais marcantes em sua personalidade. Tudo isso fica claro na sua música Estou Nervosa. E originalmente o nome da Luísa seria Lídia, um nome que carrega os significados de habitante da Lídia e a que sente dores de parto. No entanto, esse nome não se encaixa muito bem com a personalidade da personagem. Felizmente, a escolha foi alterada e Luísa combina muito mais com ela em todos os sentidos. O nome da Luísa significa combatente gloriosa, guerreira famosa ou famosa na guerra. E essas definições têm tudo a ver com a sua essência. Uma jovem que se vê em uma constante batalha, sempre carregando responsabilidades, enfrentando desafios sem descanso. Além disso, o próprio dom da Luísa reforça ainda mais essa conexão com a ideia de luta e resistência. Ela é reconhecida como a mais forte da família Madrigal, não apenas fisicamente, mas também pelo papel que assumiu de sustentação emocional e prática dentro da casa. Seu nome não poderia ser mais apropriado. Luísa é a segunda filha de Augustin e Julieta Madrigal. É a terceira neta da matriarca Alma, a abuela. E a ordem entre as netas é a seguinte: Isabela, a mais velha, com 21 anos, Dolores também com 21 anos, mas com 2 meses de diferença, e Luísa com 19 anos. Por muito tempo, os fãs acreditaram que a Luísa era a mais velha entre as netas. E isso deve em parte ao seu porte físico, já que é mais imponente, e a forma de como ela se expressa lá na música Estou Nervosa com a Mirabel. Na canção, ela dá a entender que é mais velha, mas na verdade, ela está se referindo ao fato de ser mais velha que a Mirabel naquele momento. Não que ela seja a mais velha da família. E, de fato, é real. A Mirabel tem 15 anos e Luísa 19. Logo, ela é a mais velha. E outro detalhe interessante sobre a Luísa é que ela é a única das filhas da Julieta que não fala mal do tio Bruno. Inclusive, ela nem aparece na música Não Falamos do Bruno, que reúne vários membros da família comentando sobre ele. A única menção que a Luísa faz ao tio é quando conta a Mirabel que ele havia feito uma previsão sobre ela. E é justamente isso que motiva Mirabel a subir até a torre em busca de respostas. Pelo que tudo indica, Luísa nunca recebeu uma previsão negativa ou preocupante de Bruno, o que talvez explique a sua postura neutra em relação a ele. E um detalhe muito interessante em Encanto, logo na introdução, quando a Mirabel apresenta todos os membros da família, há detalhes sutis que muita gente deixa passar, principalmente na parte em que ela fala das suas irmãs. Quando ela apresenta a Isabela, a gente escuta um coral no fundo
profundo, com muita gente, como se todo mundo estivesse feliz, encantado, admirando ela, como se todos a idolatrassem mesmo. A Luísa, por outro lado, quando é mencionada, a gente tem um tom completamente diferente. É um coral que vem fazendo um pedido de ajuda, quase como um grito de socorro coletivo. Isso já revela de forma sutil a principal insegurança das personagens, mas como o foco é a Luísa, é a insegurança dela sempre ser solicitada o tempo todo, como se a sua função fosse apenas servir e carregar o peso de todos à sua volta. E desde o começo, o filme ele já demonstrava isso. A pressão da Luísa era constante. E é um detalhe que a gente só percebe depois que a gente assiste várias vezes. Quanto à sua aparência, a Luísa veste uma blusa branca com um fio vermelho e uma saia roxa decorada com pequenos pesos, os famosos halteres, que representam diretamente o seu dom de super força. O seu cabelo está preso em um coque firme amarrado por uma fita vermelha. Esse acessório pode ter um significado simbólico interessante. A cor vermelha e o estilo remetem ao visual da abuela quando jovem, que também usava um laço vermelho nos cabelos, e isso pode indicar uma conexão entre as duas. Talvez Luísa, de certa forma, represente a continuidade de força e da responsabilidade que a abuela carregava, agora refletida na neta. O dom da Luísa é super força, e isso todo mundo já sabe, e ela consegue realizar feitos impressionantes, como mover uma igreja inteira sozinha e carregar vários burros nas costas sem nenhum esforço. Mas nem todo mundo repara é que ela tem um controle muito preciso sobre a sua força. Mesmo sendo incrivelmente poderosa, a Luísa ela sabe dosar a sua força com bastante cuidado. Ela abraça Mirabel com carinho, sem machucá-la, e lida com os moradores da vila de uma forma muito gentil, sem causar nenhum tipo de dano. E esse equilíbrio mostra que ela entende seus próprios limites e é cuidadosa com quem está ao seu redor. E o diretor do filme já confirmou que, embora a Luísa seja extremamente forte, bem resistente, ela pode sim se machucar, o que torna ainda mais admirável a forma da sua rotina pesada, sempre em movimento, sempre disponível. Embora o quarto da Luísa não apareça no filme, um dos livros oficiais de Encanto descreve o espaço com detalhes. Segundo o material, o quarto dela é repleto de halteres, pesos de academia, cordas e outros itens de treino físico mesmo. Bem a cara da personagem, né? Mas em contraste com esse ambiente totalmente robusto, raiz, o diretor revelou que a Luísa, ela também tem um lado mais delicado. Ela adora colecionar bichinhos de pelúcia, o que pode indicar que seu espaço pessoal também tenha esses elementos mais suaves e afetivos. E outro aspecto interessante é a relação entre os burros e a Luísa Madrigal. Apesar de não ter o dom de se comunicar com os animais como o Antônio, ela é vista frequentemente ao lado desses animais. E essa conexão não é por acaso, não é aleatória. Existe um motivo por trás se a gente for analisar. Os burros são tradicionalmente associados a trabalhos pesados, transporte de cargas e tarefas árduas, extremamente o tipo de responsabilidade que Luísa assume todos os dias. É como se ela enxergasse neles uma espécie de reflexo de si mesma. Trabalhadores incansáveis, muitas vezes sobrecarregados, mas fundamentais para o funcionamento de tudo ao redor. Por causa do seu dom de super força, ela acaba sendo a mais sobrecarregada da família Madrigal. Enquanto os outros membros usam os seus dons em momentos específicos ou para situações bem pontuais, ela está praticamente em ação o tempo todo, o tempo inteiro, como se não houvesse realmente descanso. E um bom exemplo disso é durante a cerimônia do Antônio. Nessa cena dá para perceber claramente como cada membro está ocupando um papel diferente. A Milo está na porta apenas cumprimentando os convidados. Isabela aparece dançando, aproveitando o momento com leveza. Já a Luísa, ela tá do lado de fora ajudando a vila a resolver um problema com bolos. E em seguida ela entra para servir comida aos convidados. Tudo isso enquanto o evento ainda está acontecendo. Ou seja, enquanto outros aproveitam ou apenas participam da celebração, a Luísa ela tá trabalhando sem parar. E essa sequência
sequência deixa muito evidente o quanto ela é constantemente requisitada. Na canção Estou Nervosa, a Luísa ela finalmente desabafa sobre todos os seus sentimentos, sobre o peso que carrega por causa do seu dom. Por ter super força, todos, desde os moradores da vila até a própria Abuela, criaram a ideia que ela aguentava qualquer coisa. E essa visão fez com que a Luísa se tornasse a pessoa mais sobrecarregada da família, sempre recebendo ordens, sempre sendo chamada para resolver problemas, sempre disponível para ajudar. A pressão era tanta que chegou a afetá-la fisicamente. Um detalhe simbólico disso é o tique nervoso em seus olhos durante a música. E muitos fãs interpretam essa relação de forma ainda mais profunda. A maneira de como a Abuela trata a Luísa, constantemente pedindo que ela faça algo e utilizando seu dom sem hesitação, faz alguns acreditarem que ela não via a Luísa como neta, e sim alguém encarregada realmente como empregada. E ao longo da música e em outros momentos do filme, a Luísa ela deixa claro que sente que o seu valor está diretamente ligado à sua super força. Para ela, se não tivesse dom, ela não teria utilidade ou importância para a comunidade. Essa percepção revela a sua maior insegurança. A ideia é que só é amada e respeitada por aquilo que pode fazer, não por quem é de verdade. Há uma teoria muito discutida entre os fãs de Encanto. Os dons dos madrigais refletem aspectos profundos da personalidade de cada um. No caso de Luísa, acredita-se que ela tenha recebido super força justamente por ser emocionalmente uma das mais frágeis da família. A força física seria uma espécie de compensação simbólica para esconder a sua vulnerabilidade interna. E essa ideia, inclusive, pode explicar o motivo do porquê a Luísa ela foi a primeira a perder o seu dom quando a magia ela começou a enfraquecer. A ansiedade de ter que estar sempre forte corroía por dentro. No fundo, ela carregava o medo constante de falhar e foi esse medo que a deixou mais vulnerável quando a casita começou a ruir. A Luísa ela sempre demonstrou ser muito mais respeitosa e carinhosa com a Mirabel do que a própria Isabela. Enquanto a Isa e a Mirabel viviam em conflito e passavam boa parte do filme brigadas, a Luísa ela mantinha uma relação muito mais equilibrada com a irmã mais nova. Na verdade, foi com Mirabel que Luísa conseguiu pela primeira vez desabafar sobre a pressão que sentia por causa do seu dom. E isso mostra não só a confiança entre as duas, mas também o espaço que a Mirabel oferecia para que os outros fossem vulneráveis. O filme ele dá a entender que as três irmãs elas não tinham um vínculo realmente próximo antes dos eventos principais, né? A Isabela vivia ocupada tentando atender às expectativas da Abuela de ser a pessoa perfeita da vila. A Mirabel, por não ter recebido nenhum dom, ela acabava sendo excluída de várias funções e eventos familiares. Ela não ficava muito tempo na vila, ela não tinha tanta utilidade assim. E por isso, ela tinha pouco contato com as irmãs, porque a Luísa, ela era constantemente envolvida em tarefas físicas e ajudando em praticamente todas as demandas da comunidade. Ou seja, cada uma vivia em seu próprio mundo, cumprindo papéis muito distintos. E esse distanciamento entre elas fazia com que a conexão de irmandade fosse quase inexistente. Mas tudo muda no final do filme. Durante a reconstrução da casita, vemos um momento raro e bastante poderoso, né? As três irmãs trabalhando lado a lado, unidas, rindo, colaborando como uma verdadeira equipe. E é um momento de cura não só para a família, mas também para cada uma delas individualmente, especialmente para Isabela, que finalmente se liberta da rigidez de ser perfeita o tempo todo. E depois que a magia é restaurada, a casita ela renasce, né? A Luísa finalmente ganha algo que sempre foi negado para ela. O espaço só dela, um cantinho a correr de bebida e o mais importante, permissão para descansar. E é um símbolo claro de que ela não precisa mais carregar tudo sozinha e que sua importância vai além da força. E a Luísa, ela não é só a irmã mais forte, ela é a muralha da família Madrigal, a base estrutural de uma comunidade inteira que, né, se acostumou a contar com a sua força, sem nunca perguntarem como ela realmente está. Aos olhos de todos, ela é
inabalável, mas por dentro ela vive à beira de um colapso. E é exatamente por isso que a Luísa ela se tornou uma das personagens favoritas entre os fãs de Encanto. A construção do universo de Encanto é toda baseada em metáforas emocionais, disfarçadas de dons mágicos. Não é uma história sobre superpoderes, mas sim sobre papéis que somos obrigados a desempenhar dentro de nossas famílias e da sociedade em si. E entre todos os dons, o da Luísa é mais explícito e ao mesmo tempo mais invisível, carregar o mundo nas costas. Desde a sua introdução, ela é vista como a que resolve tudo. A ponte caiu, ela levanta, alguém precisa de ajuda, ela aparece, o tempo inteiro ela é requisitada, sempre à disposição, sempre com uma tarefa nova. E tudo isso vem com um sorriso automático no rosto, como se fosse a coisa mais fácil, como se fosse algo leve. Mas quando ela desabafa com a Mirabel, a máscara realmente cai. A música ela não é apenas um número musical, ela é uma confissão, é a ansiedade ganhando voz. A letra expõe cada camada de pressão que a Luísa sente, o medo constante de decepcionar, a sensação de que se ela falhar uma vez, tudo vai desmoronar. E pior, o sentimento de que o valor dela está diretamente ligado à sua utilidade. Se ela não for forte, ela não serve. Se não resolver os problemas dos outros, ela não é ninguém. E aí que está o ponto que toca em cheio na geração atual. Vivemos uma era onde ser forte virou uma obrigação, onde vulnerabilidade é vista como fraqueza e produtividade se tornou um ideal quase religioso. O jovem de hoje cresceu ouvindo precisa ser o melhor, dar conta de tudo, superar expectativas e ainda manter a imagem perfeita nas redes sociais. O resultado é uma geração inteira sufocada por dentro, mas treinada para sorrir por fora. A Luísa, ela representa exatamente isso, e não de uma forma exagerada ou caricata. Ela representa com precisão o tipo de ansiedade que é difícil de explicar, mas é muito fácil de reconhecer. Aquela que vem de responsabilidade excessiva, de medo de decepcionar, da crença de que descansar é o mesmo que fracassar. Ela é um retrato de quem foi ensinado que amor se conquista com esforço e não com presença. O dom da Luísa é o único que visualmente exige esforço físico constante. Diferente da Isabela, que só faz florescer com um toque, ou a tia Peppa, que afeta o clima através das suas emoções, a força da Luísa tá sempre atrelada a suor, trabalho, cansaço. E isso não é à toa. O roteiro, ele quis deixar bem claro que o peso que ela carrega não é simbólico, é real, é a realidade. E é esse realismo que bate tão forte. Ela não para, ela não reclama, ela apenas obedece. E aos poucos ela vai se desmanchando por dentro. Enquanto muitos personagens de Encanto lidam com expectativas, a Luísa, ela vive o colapso da obrigação. E talvez o detalhe mais cruel da sua trajetória seja justamente o silêncio. Ninguém pergunta pra ela como ela tá. Ninguém nota que ela está prestes a quebrar. A Dolores ouviu ela com tique nos olhos, mas não foi perguntar pra ela o que estava acontecendo. Pra quê? Porque quem é visto como forte, inevitavelmente, é esquecido no quesito emocional. As pessoas acreditam que a força, ela vem com estabilidade, quando na verdade, muitas vezes, vem com a solidão também. O que a Disney faz com a Luísa é de uma sensibilidade absurda. Em plena pandemia, na época, quando o filme foi lançado, o mundo já estava sobrecarregado. E entre tantas histórias que buscaram falar de cura, poucos fizeram isso de uma forma tão direta e simbólica, porque a Luísa, ela não precisa de vilões. O maior inimigo dela é a expectativa que o mundo impôs sobre seus ombros. Isso faz com que a identificação com ela seja imediata, porque o público não vê nela apenas uma personagem, vê um reflexo, uma irmã mais velha que precisou amadurecer cedo, um jovem que trabalha, estuda, cuida da casa e ainda sente que não tá fazendo o suficiente. Alguém que nunca aprendeu a pedir ajuda, que sempre foi aquele que todos procuravam para pedir ajuda. O encanto de Luísa começa a falhar quando ela já chega ao limite. Mas o mais triste é que até ali ninguém tinha notado. E a beleza de Encanto está em mostrar que por trás dos dons hiper mega mágicos existem pessoas e que às vezes os dons são apenas máscaras para os traumas. A força de Luísa parecia
um superpoder, mas se revela uma maldição emocional. Ela só queria descansar sem culpa, dormir sem o peso do mundo nas costas. Ela queria se sentir amada, mesmo que não estivesse carregando nada com ela. E esse desejo, no fundo, é extremamente universal. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre a Luísa? Você gosta da personagem e não gosta dela? Eu devo admitir que ela não é a minha personagem favorita. Pra quem já acompanha o canal, já deve saber que minha personagem favorita é a Isabela. Mas convenhamos que o arco da Luísa foi muito bem construído e desenvolvido. E creio eu que foi muito mais desenvolvido do que o da Isabela. Principalmente porque, como eu falei, acontece na vida real isso. As pessoas têm ansiedade. E é meio doido imaginar que nem a Disney ficou ciente de que a Luísa faria tanto sucesso assim. Eles acreditavam que a Isabela, né, por ser a perfeita, ela ia estar bem mais superior do que o restante da família Madrigal. Mas não, a Luísa, ela fez um sucesso gigantesco, não só com as crianças, como os adultos também, porque se identificaram com ela. Devo admitir que a Disney fez uma boa jogada, incluindo a ansiedade dentro do universo de Encanto. Acho que foi algo extremamente muito bem desenvolvido, da mesma forma, né, que divertidamente explorou muito a sensação de ansiedade. Mas e aí, o que você acha sobre a personagem? Sabia de todas as curiosidades que eu falei anteriormente sobre ela? Comenta aí que eu vou adorar saber a sua opinião. Olá, eu sou a Prendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre o universo de Encanto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, pois por aqui eu trago bastante conteúdo sobre a família Madrigal. Ativa esse sininho para você não perder nenhuma notificação futura. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.